Minha diretoria, estamos de volta. Este vídeo é um oferecimento da Getter, que é uma rede social que não tem mimimi, não tem lacração, não tem cancelamento e que você é responsável pelo que você fala. Portanto, não tem alguém lá sentado lá falando você pode, você não pode, você pode, você não pode. Você fala e se você arrumar problema com alguém, problema é seu e desse alguém, né? Não precisamos de alguém para ficar cuidando. Você tem pai e mãe, né? Imagino eu. Enfim, baixa o Getter aí que você vai se amarrar e me segue lá, tá? O Palmeiras está contratando, aliás, já contratou o Eduardo Atuesta, é um jogador colombiano de 24 anos e, evidentemente, como a maior parte das pessoas, eu também não conheço muito sobre o jogador. Mas fui dar uma pesquisada porque os palmeirenses estão me perguntando muito isso. Ei, Rica, quem é esse cara? Como é que é? Tal, não sei o quê. Fui dar uma pesquisada nele, aproveitei aqui para usar o InStats, que é uma plataforma aqui, uma das melhores do mundo de estatísticas de futebol e vídeos, etc. Tudo que vocês imaginam. Tem aqui na descrição algumas coisas sobre o InStats, se você eventualmente for um aficionado a esse ponto. Fui lá dar uma olhadinha nos lances dele, nos gols, nos números, etc. E vimos algumas coisas bem interessantes. Para dar um resumão para você saber mais ou menos o que é, é um jogador de 24 anos, de 1,80 m, é um volante, um volante que joga um pouquinho até mais para frente, é um jogador que provavelmente vem para o lugar do Felipe Melo, não é um gênio, não estamos falando de um cracaço de bola, é um jogador que estava jogando no Los Angeles, portanto é natural que um jogador colombiano dentro do Los Angeles, da MLS, tenha algum destaque, porque o futebol norte-americano é bem ruim, mas ele tem um bom destaque, ele atualmente, inclusive nos últimos jogos que ele atuou, ele foi capitão do time do Los Angeles, não é um grande fazedor de gols, fez 2, por exemplo, nessa temporada, não é nenhum rei de assistência, por exemplo, fez 6 ou 7 nessa temporada, se não me engano, é destro, tem bom passe, não é um jogador que abre muito pelas pontas, o mapa de calor dele está quase todo centralizado, é quase um jogador que joga no meio inteiro. Ele joga um pouco mais pelo lado esquerdo, mas é muito pouca coisa. A atuação dele está totalmente bem distribuída em todas as estatísticas de todos os anos dele no Los Angeles, está totalmente distribuída no meio de campo, jogador que participa muito do jogo e tal. É aquele cara que vai pegar a bola e vai fazer a transição da defesa para o ataque. Esse é o cara. É um enfiador de bola, tá? Não, ele é um cara que lança, ele é um cara que tem até essa característica do Felipe Melo de lançar bolas longas, de fazer essa virada de campo e tal. Agora, não é um cara que vai chegar aberto para cruzar na área, não é um cara que vai entrar na área para cabecear, esse não é esse jogador. O Atuesta é um jogador que joga um pouco mais atrás. Talvez, se você quiser uma identificação com um jogador brasileiro recente, talvez ele tenha uma função parecida com o do Arthur, que saiu do Grêmio para o futebol europeu. Talvez seja mais ou menos por aí. Vamos a alguns detalhes importantes. É um jogador que toma pouco cartão amarelo, é um jogador péssimo em bola alta e muito bom na bola, no desarme pelo chão. Aliás, essa é a principal característica dele dentro das estatísticas aqui do InStats, é o desarme pelo chão. O que não significa que ele seja um cão de guarda, porque ele é um jogador que sai muito para o jogo, tem bastante posse de bola e alto índice de acerto tocando a bola na saída de jogo e aparece várias vezes perto da área adversária, mas também não é um grande chutador de fora da área estatisticamente. Ele chuta uma vez e meia por jogo em média, mas não é um grande finalizador. É um jogador que vai pegar uma defesa e vai dar 2, 3 dribles? Não é esse cara. É um cara de dribles ali na área, na área do meio de campo defensivo dele, né? Aquele drible que você se livra para começar a jogada e boa distribuição. É um bom jogador, tem passagem pela seleção colombiana sub-20, sub-23, ainda não foi chamado para a seleção colombiana, e isso pode ser um demérito por ele ter passado por todas as divisões de base da seleção colombiana e não estar na seleção principal da Colômbia, ou pode ser visto como um mero, que eu estou mais nessa linha, um mero fato de jogar num nível baixo de competição, que é jogar nos Estados Unidos. Qualquer seleção de alto, médio porte, como a seleção da Colômbia é uma seleção de médio para cima, ela vai olhar o cara jogando nos Estados Unidos e falar, porra, cara, não sei nem se dá para exatamente eu acompanhar ou ter uma referência dele jogando no Los Angeles. O futebol americano melhorou e tal, mas assim, muito inferior ao futebol sul-americano de uma maneira geral e do europeu, então nem se fala. Então, tem essa dúvida, não adianta que o palmeirense querer que a gente chegue aqui, não, pô, o cara é isso, o cara é aquilo. Eu levantei algumas estatísticas dele, vi alguns vídeos dele, peguei mais ou menos um padrão de jogo dele. Ele normalmente é titular quando ele joga, não é um jogador que entra, não. É titular, joga o jogo inteiro, ou seja, fisicamente é um jogador bem ok. Mas não é um jogador que está despontando no cenário mundial, tanto que o Palmeiras está contratando ele por 3,5 milhões de euros, não é nada absurdo, não é um menino de 17 anos despontando como gênio, é uma reposição numa aposta num jogador
que faz um bom papel no Los Angeles, que jogou no Independiente de Medellín, só que ali já foi por $900 mil para o Los Angeles, o que já é um valor alto para o futebol norte-americano, e de lá está sendo vendido por 3,5 milhões de dólares para o Palmeiras. Não é nenhuma aberração da natureza, ou seja, não é nenhum ET, passa longe de ser um jogador ruim, né? Passa longe de ser um jogador até mediano, porque é um jogador de destaque, né? Como eu disse, capitão do time, titular absoluto, dono do meio de campo, um dos melhores notas, né, por jogo que tem no Los Angeles é dele, então passa longe de ser nem o topo, passa longe de ser também um jogador ruim. Com 24 anos, porém, e pela primeira vez indo jogar, bem que ele jogou no Independiente de Medellín um tempo, mas indo jogar agora mais maduro e tal no futebol de alto nível como brasileiro, perto, né, do comparativo com o resto do mundo e com os Estados Unidos, talvez a gente esteja diante de um jogador em crescimento que a gente vai olhar e falar, pô, ele é muito melhor do que parecia. Pode acontecer. Não é um jogador de potencial estabelecido. É um jogador que ainda pode virar. A carreira dele é isso, cara. Ele começou no Independiente de Medellín, foi transferido para Los Angeles, já está lá há algum tempo, inclusive, né? E agora se transfere para o Palmeiras nessa janela aí de final de ano. É basicamente isso, gente. Eu tenho mais algumas coisas sobre ele aqui. Ele é destro, né, como eu disse, apesar de jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, e talvez isso se deva muito em relação aos lançamentos longos que ele gosta de fazer. Ele é um jogador que gosta de meter uma bola do outro lado do campo, de abrir para um lateral, ele gosta disso. Talvez por isso seja mais fácil para ele jogar do lado esquerdo, sendo destro, virar para o lado de cá com o campo todo aberto e poder fazer esse tipo de bola. É isso, gente. Não tem mais. Bate escanteio de vez em quando. Lá no Los Angeles ele bate escanteio de vez em quando. Esse ano aqui, ele, se não me engano, é o cobrador oficial, pelos números que eu estou vendo aqui, mas até o ano passado não era. Tem notas aqui, atuações por partida, por exemplo, o SofaScore, que é um site que dá nota 7,6, nota 7,2, nota 9 do meu jogo aqui. Enfim, tem jogado bem, tem feito o seu. Só para completar o número que eu falei, nessa temporada, 24 jogos, 2 gols, 7 assistências. É um jogador que toca muito na bola, se não for o jogador do time que mais toca na bola, 90 toques na bola por jogo é muita coisa, ou seja, é o motorzinho do time do Los Angeles. Onde é que vai enfiar ali? O Palmeiras ou está pensando na perda do Felipe Melo, ou então está pensando numa possível perda do Danilo, né, que também é um jogador que já tem gente olhando por aí, pode acontecer. Vamos ver.